Bom, obrigado, professora Ana. Só alguns informes rápidos. Tudo que foi dito aqui, todos os eventos, eles vão estar no ar em pouco tempo no nosso site, que é www.grisulunirio.com. Então, vocês vão poder ver tudo, enfim, quem conseguiu anotar ou qualquer questão dessa, vocês vão ver futuramente no site. Aliás, convido vocês a conhecerem o site. A gente lançou o site semana passada, sexta-feira, então está prontinho. Vai ter bastante informação sobre o nosso grupo, as publicações, as linhas de pesquisa, enfim, vários links interessantes. Eu convido vocês a vasculharem o site. Outra coisa, vou fazer uma rodada de perguntas muito rápida, de quatro pessoas só. Depois, enfim, a gente dá prosseguimento à próxima atividade. A atividade vai ser uma roda de conversa, Africano do Rio de Janeiro. E antes da atividade, assim que acabar a nossa sessão, eu convido vocês, assim que vocês descerem do elevador ou da escada, a primeira direita vai ter uma sala e lá vai estar o coffee break. Então, esperando para vocês café quentinho, sucos, pães, doces e bolos. Enfim, imagino que todo mundo deve estar bastante animado com essa possibilidade. Então é isso, passo a palavra ao professor Guilherme. Seu nome é? Aqui e aqui. Tá, beleza. Guilherme. Aliás, peço a todo mundo, por favor, que se identifique, que seja bastante direto e objetivo da pergunta, por favor. Bom, boa noite a todos. Antes de mais nada, parabenizar a África pelo dia, vocês pelas excelentes apresentações e o Grisul pelo evento maravilhoso que a gente teve hoje. Queria, em segundo lugar, sem querer me alongar, mas é impossível não mencionar, eu estou muito contente de ter o Francisco aqui. O Francisco é um velho amigo. Nós, em 2006 e 2007, fizemos juntos o mestrado em Ciência Política. Então, particularmente feliz pelo Francisco fazer uma apresentação brilhante, como ele fez hoje aqui na Unirio. E a minha pergunta, que se direciona aos três, na verdade, vai um pouco no sentido de que as apresentações foram, principalmente as duas últimas, centradas no Brasil, e eu queria pensar um pouco, vocês discorressem um pouco sobre variações de abordagens de atuação estrangeira na África. Se a gente pode pensar em grandes modelos, não sei, mencionou muito, obviamente, a China, se mencionou bastante a França, não sei se tem algum outro país que seria interessante, contrastar um pouco com como o Brasil atua. Tá? Foi por aí. Obrigado. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de falar, de fazer a pergunta e parabenizar na África, né, nesse dia 25. A pergunta vai para os três. Eu sou pesquisador júnior, comecei a fazer um trabalho sobre a questão de Macau e aproximação com a lusofonia. E queria saber um pouco de vocês, se algum de vocês tem algum projeto ou possa mencionar algo voltado às relações de Macau com a lusofonia, como elo de aproximação da China em relação à África. Boa noite. Estava acompanhando lá de baixo, porque a sala estava muito cheia, mas eu queria fazer uma pergunta para a professora Ana e parabenizar a primeira mesa, porque as intervenções foram muito, muito interessantes. E do Francisco também, foi muito emocionante, assim, gostei bastante. Professora, eu queria saber se a senhora considera que o fato de o Brasil... Quer anotar? Se a senhora considera que se o fato de o Brasil ter conseguido promover a internacionalização das empresas multinacionais, se isso alterou o status do Brasil no cenário internacional em termos de se ele passou a ser consumidor, se deixou de ser consumidor, e se não, se isso tem ficado mais evidente nos últimos anos, principalmente com o governo da presidenta Dilma.
Boa noite, meu nome é Giovana, eu sou do Departamento de Relações Internacionais da PUC e do BRICS Policy Center, do Núcleo de Cooperação Internacional lá. Tenho uma pergunta bastante específica para o Milani e também uma pergunta específica para a Ana, e eu acho que o Francisco pode, a partir dessas duas perguntas, fazer intervenções dessa visão de moçambicano aqui no Brasil, também envolvido um pouco nesses dois processos. A primeira, para o Milani, você apresentou um pouco sobre, principalmente, a cooperação na área da educação, do PECG e do PECPG, e uma das coisas que a gente percebeu ao longo das nossas pesquisas, também com foco em Angola e Moçambique, é que os projetos de cooperação ditos estruturantes do Brasil, tanto na área da agricultura quanto da saúde, são altamente influenciados pelas pessoas de lá que foram formadas aqui. Uma das frases que eu achei sensacional, que eu escutei visitando um dos projetos, foi quando eu falei que era do Rio, a pessoa olhou para mim, pois bem, então existe outro lugar no Brasil que não é Viçosa, porque todos eles tinham sido formados em Viçosa e em Lavras. E aí hoje trabalham lá num projeto de cooperação estruturante do Brasil. Então, o quanto que essa cooperação na área da educação não está imbricada em todas as outras áreas e o quanto que o Brasil exerce essa capacidade de influência nas outras áreas a partir da cooperação na área da educação e da formação dos profissionais que depois voltam para lá e trabalham nos nossos projetos de cooperação estruturante. A outra, para a Ana, na sua apresentação ficou muito claro o quanto que os projetos de cooperação na área técnica estão imbricados com certos investimentos privados. Isso aparece muito no ProSavana, que você mencionou, mas acho também outro caso é aquela fazenda de Pungandongo, em Angola, que tem participação da Embrapa no investimento privado da Odebrecht. E agora com esses dois acordos. Mas ainda assim, a Agência Brasileira de Cooperação continua dissociando claramente qualquer iniciativa de cooperação técnica com o investimento privado. O quanto, aí também bastante subjetivo, mas a sua percepção em relação a isso, o quanto que essa dissociação não é prejudicial para a transparência da cooperação brasileira e o quanto que talvez a reformulação dessa nova agência de cooperação pode ou não ser prejudicial ou benéfico manter essa separação tão clara ou usar ferramentas de investimento privado, já que a industrialização das empresas brasileiras acontece, levar isso para, de alguma forma, auxiliar na cooperação técnica. Obrigada. Alô, pronto. Francisco. Muito obrigado, professor André Coelho. Eu vou tentar responder todas as questões de uma única vez. E vocês vão entendendo qual é a parte que convém em cada uma das questões que foi colocada. No que concerne ao caso de Moçambique em particular, eu devo dizer-vos que Moçambique é um laboratório de cooperação, é indústria de cooperação. E essa cooperação ela foi feita em contextos distintos. Eu vou vos dar um exemplo do contexto que foi imediatamente no fim da Guerra Civil. O país estava numa condição de infraestruturas destruídas, estava numa situação precária, era um dos países mais pobres do mundo. Quer dizer que se vocês olhavam para o relatório do PNUD daqueles anos, o primeiro país de trás para frente era quase sempre o Moçambique. Ora, parecendo que não, isso é um fator extremamente importante para entender a natureza de cooperação que esse contexto propiciava. Quer dizer que, um pouco como eu dizia na minha introdução inicial, o país precisava de facto de ser ajudado. E eu dizia-vos também que a relação de ajuda em contextos parecidos com esse, em que o país está vulnerável, está fraco, ela gera implicações políticas muito profundas. Porque aqueles que ajudam, porque têm a capacidade de ajudar, porque eles provêm políticas públicas nos seus países,
capazes de resolver ou responder às demandas dos seus cidadãos, e ainda lhes restam recursos para poder ajudar os outros, eles se acham com melhor aptidão de lidar com o mundo. Em sentido contrário, aqueles que são ajudados porque não têm condições para prover políticas públicas aos seus cidadãos, porque não têm recursos, eles são passados de uma espécie de um certificado de inaptidão de lidar para o mundo. E todo esse contexto, no caso de Moçambique, foi basicamente de um tipo de cooperação de natureza assistencialista. Quer dizer que o país estendia a mão e recebia dinheiro. Tem uma música interessante de um rapista moçambicano que ele diz num determinado extrato o seguinte: eles já venderam tudo e agora vendem a pobreza e lucram com pessoas a morrer de fome. É um pouco isso que acontecia. Era comum você ver nas televisões do Ocidente imagens de pessoas magras, com barriga grande, com nutrição, etc. E em troca vinham ajudas, vinham cooperação. E isso viciou, de alguma forma, a sociedade moçambicana, as suas lideranças políticas, as suas elites políticas. O que quero dizer que quando chega um outro tipo de cooperação, respondendo aqui mais ou menos a pergunta do Guilherme também, quando chega outro tipo de cooperação, a sociedade moçambicana no seu todo, e o Estado em particular, eles têm dificuldades de lidar com essa cooperação. Quer dizer que há um vício de receber cooperação. Quando você está sistematicamente a receber, você acaba ficando viciado. E você deixa de construir sinergias próprias e fica sempre à espera que te deem alguma coisa. Segundo aspecto, o contexto em que aparece a cooperação Sul-Sul em Moçambique é um contexto completamente distinto, porque é uma altura em que Moçambique já começa a criar alguma estabilidade em termos econômicos, e Moçambique entra no radar dos recursos naturais. É o quarto país com gás natural no mundo. Moçambique começa a descobrir petróleo. Moçambique começa a descobrir recursos naturais. A madeira, já não há guerra, não há conflito. Quer dizer que as florestas têm madeira que nunca mais acaba. O que significa, por um lado, que a cooperação Sul-Sul ela vai incidir na ideia do business, enquanto que a cooperação Norte-Sul incidiu na ideia de governance. Quer dizer, procedimentos. Vocês têm que fazer boa governação. Vocês têm que fazer democracia. Vocês têm que fazer coisas dessa natureza. Quer dizer que estruturar o país, sob o ponto de vista legal, jurídico, de Estado de Direito, para poder receber as empresas do Norte que investiram em Moçambique. E se vocês olharem, os doadores internacionais do Norte em Moçambique também têm interesses. Até a Suécia, professor, que eu pensei que ela não tinha interesse nenhum, porque é tal potência moral, altruísta, eu via perceber na minha pesquisa, é verdade, que a Suécia tem interesse enorme em Moçambique. Na área da madeira, ela explora a madeira. Houve uma altura em que em Moçambique havia muitos caminhões de marca Volvo. Os caminhões Volvo são todos de origem sueca. E a Sueca apoia Moçambique desde o tempo da luta anticolonial. Quer dizer que sempre tiveram interesse. Ora, no segundo momento, o que acontece é que a cooperação começa a ser uma espécie de um business. Os governantes moçambicanos, das elites políticas, elas começam a agir na ideia do rent-seek. Eu vou negociar com a Vale. Uma notícia que publicamos no Lado do Mundo uma vez, lembra, professor? O presidente de Moçambique, ele jantou com o presidente da Vale. Não sei se não pode jantar, ele pode jantar. Mas é o nível de promiscuidade que isso sinaliza. Percebem? Então, quando o negócio começa a se misturar com a ideia de cooperação, e quando nós estamos numa sociedade em que quer as elites, quer a sociedade como está numa fase de take-off, uma fase de acumulação primitiva de capital, começam a fazer-se sentir prioridades do gênero negócio, comissões, tirar dividendos de uma e de outra coisa. Hoje Moçambique é um dos países que mais cresce na África. Cresce a uma média de 8% ao ano. Isso é sintomático. Para vocês terem uma ideia, o Brasil deve estar crescendo a 1% ao ano. Né? É para vocês fazerem uma analogia. O processo de crescer. Vou concluir.
Ora, mas esse crescimento que Moçambique está a ter é por força dos megaprojetos, é por força da Vale, da Sazol, das areias pesadas de Moma, é por força da Anadarko. E esse crescimento é uma espécie de inchar, a economia está a inchar. Desculpa, a obesidade é uma doença, não é saudável. A nossa economia está com problemas de obesidade, porque isso não se repercute diretamente na vida dos cidadãos. Isso repercute-se ao nível macroeconômico. O país cresce por aí adiante, mas as pessoas que negociam esses negócios, eles tiram dividendos individuais. Muito obrigado. Bom, vou ser breve, respondendo pontualmente as perguntas, e aí peço licença, porque eu vou ter que sair. E novamente peço desculpas, porque normalmente minhas apresentações são um pouco mais centradas, menos dispersas que essas, mas como vocês sabem, Arthur está lá fora, já está no limite dele, segundo as informações que me passaram. Vou tentar ver se eu compreendi as perguntas anteriores a dela, sobre a questão de como o Brasil se contrasta, né, na sua atuação diante de outros países, como isso é percebido, né, pelos atores lá, e a questão, juntando com isso, a questão da lusofonia, se isso facilitaria, por exemplo, frente à China, né, que também atua com ênfase nesses países. Eu acho, juntando as duas coisas, né, que estão relacionadas, eu acho que sim, que o Brasil é percebido de uma forma muitas vezes mais amigável, mais parceira, tá, por muitos dos atores locais. A questão da língua, do idioma, é impressionante. As pessoas lá veem as novelas brasileiras, a televisão brasileira chega lá, as igrejas pentecostais brasileiras chegam lá, e é interessantíssimo escutar que os pastores moçambicanos e angolanos tentam fazer o sotaque português brasileiro para ficar mais próximo daquilo que é passado na televisão. Então, há sim diferença. Nós não podemos dizer que somos iguais aos chineses, ou mesmo que somos iguais aos portugueses, que continuam com seus pés fincados, tá, nesses dois países, e os europeus de modo geral. Agora, se isso representa alguma facilidade a mais, se isso é mais, se isso desperta uma empatia maior, eu acho que já é questionável, tá? Precisamente porque a gente sabe que essas empresas vão com sede de lucro, vão para explorar esses territórios e essa mão de obra, não vamos, né, ser ingênuos quanto a isso. E por o Brasil ter um viés mais amigável, mais de parceria, o governo brasileiro também enfatizar esse aspecto cultural maior, isso não significa que as empresas atuam de modo diferente. O que eu acho que é interessante pensar é que eles colocam muita ênfase no próprio presidente Lula, tá? Muito mais do que qualquer outro, tá? Eles dizem que o Lula se tornou uma figura simbólica nesses dois países. E da última vez que o Lula, já não presidente, foi para Moçambique, fez uma palestra e lotou o auditório, como sempre, né? Falando dos benefícios, foi como Instituto Lula para lá, e ele imediatamente depois voou entre Maputo e Tete no avião da Vale com o Murilo Ferreira, presidente da Vale. Ele está muito, né, dentro dessa junção público-privado, tá? Dentro dessa junção Estado, Brasil, rosto, cara de Brasil, mas também empresas brasileiras. Sobre Brasil, eu entendo que consumidor, você quis dizer o Brasil como um receptor de ajuda internacional ou de investimento? De ajuda internacional. Tá. O Brasil, ele passa, a partir do governo Lula, a ser um doador internacional, né? O que na literatura a gente conhece como os novos doadores, né? A China, o Brasil, os chamados países emergentes. Tá? Hoje o Brasil recebe ajudas pontuais, técnicas, tá? De alguns países das potências tradicionais, e ele faz o que é chamado de cooperação triangular nesses outros países, e aí no caso que eu trouxe para vocês de Moçambique. Essa cooperação triangular ela é muito enfatizada
porque efetivamente são os de maior destaque, tá? Tanto no campo da agricultura, principalmente no campo da agricultura, mas também em outras áreas. Então, o questionamento que eu quis trazer para vocês aqui é o quão sul, entre aspas, é a cooperação, não só pelo aspecto relevante que me parece da infraestrutura, a visão das instituições financeiras multilaterais sobre essa necessidade da infraestrutura lá, mas também por o Brasil se apoiar, atuar junto. Isso é destacado, tá, nos documentos e nos estudos do governo brasileiro sobre a cooperação. Isso é destacado de forma muito positiva, porque o Brasil se insere nesses grandes atores internacionais, nesse conjunto de atores internacionais. Agora, se isso difere ou não o Brasil no local é outra história. Tá? Na questão do pró-savana em específica, que há outros conhecedores do pró-savana, o Japão ele fica em segundo plano, tá? Para os atores locais. Isso é bem interessante a ver. Ao meu ver, na minha perspectiva, pelo conflito anterior causado pela atuação da Vale na área da mineração. Então, no caso da cooperação em agricultura em Moçambique, o Brasil acaba tendo um destaque maior e a Embrapa tendo um destaque maior para esses atores locais. Esse processo está hoje em fase de audiências públicas, o que ele chama de auscultação, né, Francisco? Tem um nome interessante, diferente, né? Que vem sendo também bastante criticado, e o Japão já passa a sair, né, de escanteio, sair fora, entre aspas, do Brasil, fazendo um projeto próprio com Moçambique na área já da infraestrutura, que é o chamado PEDEC. Eu não sei se eu respondi bem essa pergunta, mas o Brasil ele passa de ser um receptor para ser um doador internacional, e ele passa a atuar com doações aos grandes... a ONU e aos grandes fundos internacionais de cooperação, e passa a atuar com projetos bilaterais e trilaterais de cooperação nos outros países. E no caso da Agência Brasileira de Cooperação, da ABC, o que nós temos que pautar em primeiro lugar? Assim, para os países, para a Suécia, para o Canadá, para as grandes potências internacionais, não tem essa delicadeza, entre aspas, de dissociar a cooperação com o interesse comercial. Tá? A USAID atua, obviamente, com interesses comerciais sem qualquer problema, sem qualquer restrição de dizeres, né? Militares e aí por diante. Os grandes projetos de agricultura da USAID em Moçambique são feitos com participação da Monsanto, de grandes empresas de semente, né, que juntam fertilizantes e sementes. Não há qualquer restrição. Também nos países europeus, a Espanha trabalha muito assim, tá? A cooperação na área, sabe, né? É feita, óbvio, com interesses comerciais das suas empresas, elas atuam. A Suécia já também fundiu os departamentos comerciais com o de cooperação. Essa fusão das instituições nas burocracias estatais do Norte já é um dado, né? E nós aqui tentamos, nessa ideia de cooperação sul-sul diferenciada, fazer essa dissociação, como se fosse uma cooperação horizontal, uma cooperação que só atua se o país receptor demanda. Mas isso, não nos enganemos, isso não é a percepção dos atores locais. Eles não olham para a gente como os bonzinhos, né, Francisco? E eles lá são os maus, os antigos colonizadores, né? Eu falo isso para você porque você que é o moçambicano que pode dizer com mais firmeza que eu. E o que é interessante para nós pensarmos em termos de Brasil, a ideia de que, né, agora a agência seria já uma agência de promoção de exportação e de investimento. Eu acho difícil dessa ideia, eu não sei se conhece mais a área de cooperação do que eu acho difícil essa ideia passar por completo, porque me parece que a ABC tem muito pouca força institucional.
né, quando a Embrapa atua fora, ela vai com sua própria força, com seu próprio conhecimento técnico, com a sua atuação internacional com os laboratórios internacionais, né, muito anterior a essa atuação da ABC. Então, acho que a nova agência, se ela realmente se constituir, isso ficar mais claro, ela vai ter, acho que mais que tudo, um efeito sobre essa elite e a opinião pública brasileira, como Celso Amorim trazia. Essa elite brasileira que não quer, ou que acha que é mais relevante ter relações com os Estados Unidos, ou com as potências tradicionais, ou com a China, elas vão ver, não, realmente fica mais claro, talvez, que há benefícios, vantagens comerciais para o Brasil nessa atuação com a África. Mas eu não vejo que isso faça tanta diferença para os atores locais ou para os projetos no local, porque essa junção já é feita, né, no olhar e no território. É importante, isso eu acho que é um recado para vocês, né, alunos de ciência política, que têm interesse por essa área internacional. É muito importante, quando a gente trata de políticas públicas, a gente olhar o outro lado, como isso é percebido, como isso é levado, como isso é absorvido lá fora. Isso não é livre de contradições, isso não é um processo linear. Tá? Então isso lá, pelo menos aí no caso de Moçambique, porque Angola tem projetos de cooperação, mas são um pouco menos relevantes, ali as empresas atuam já com relativa independência. Lá essa dissociação não é feita, então é insustentável, ao meu ver, a ABC continuar com esse discurso. Esse discurso ele é mais retórico do que realidade. Eu sei que a Fiocruz tem outra percepção sobre isso, eu já escutei, mas pelo menos essa é a minha experiência nas pesquisas. Obrigada. Tem um pequeno viés nessa fala. Tá bem. E eu acho que o meu viés é um viés realmente crítico, eu sei, e é um viés que está, obviamente, ligado à minha experiência nesse país, nesses dois países, especialmente em Moçambique, onde nós realmente nos envolvemos com esses conflitos da Vale. Mas eu sei que há divergência. não é divergência, eu acho que Vou ter que sair. Não é fugir da discussão. Obrigada. Bom, então eu vou entrar assim de mansinho, né, diplomaticamente, responder as perguntas. Quando a gente para pensar por que os países como o Brasil, Turquia, Índia, México, África do Sul, China, embora a escala seja outra, fazem cooperação para o desenvolvimento com outros países em desenvolvimento, eu acho que a gente pode voltar para um nível de análise da política externa, né, e pensar os interesses estratégicos que, evidentemente, quaisquer estados capitalistas terão ao implementar uma agenda de cooperação. Assim foi com a França, com os Estados Unidos, assim foi com a Suécia, a boazinha Suécia. Por que não seria com o Brasil, com a África do Sul, com a Índia, com a Turquia, com o México? São todos estados capitalistas e, portanto, portadores de tremendos paradoxos e contradições que vão ser exportados no momento em que essa agenda de internacionalização das empresas, do seu capital, né, portanto, se encontrar com a agenda na política externa de cooperação para o desenvolvimento. Para mim não é nada surpreendente. O que existe é uma expectativa, né, e que aí eu acho que é importante do ponto de vista político também ser trabalhado, para quem é formulador e implementador de política externa, para os diplomatas e para os responsáveis políticos, é que existe uma expectativa, né, frustrada, né, porque a gente está no capitalismo e, portanto, é um mundo das contradições, né, das tensões público-privadas. Existe uma expectativa de que, porque são Brasil, Turquia, Índia, África do Sul, imagina para a África do Sul a contradição de fazer uma cooperação portadora de paradoxos, né, e de tensões entre interesses públicos e privados, né, pelo fato de, além de tudo, ser africana, né, e hegemônica na sua região, dominadora na sua região, e assim por diante. Mas existe uma expectativa de que, porque vem de países que não são, ou que não foram potências coloniais, países que lutaram pela sua emancipação política em um dado momento da história, países que ainda fazem parte, embora a China seja um ponto fora da curva, embora a Índia seja um ponto cada vez mais fora da curva, países da periferia do sistema capitalista,
certo? Com um status diferenciado, com um status econômico e político diferenciado nos países periféricos, existe uma expectativa de que eles atuem diferentemente. Eu não acredito em Papai Noel, certo? Sobretudo na política internacional. Então eu acho que é evidente que do ponto de vista sistêmico, né, vai haver um comportamento, né, no nível do agente que vai ser contraditório. São estados capitalistas. No nível da construção de uma retórica, de uma narrativa, eu acho que aí existe uma outra relação de poder a ser analisada entre esses países e os países detentores do poder, né, os países do centro. Que daí tem um discurso pronto, uma forma de fazer cooperação. Existe um outro nível de relação de poder entre Brasil, Índia, China, África do Sul, que não aderem aos critérios do CAD e da OCDE, não aderem por uma razão de política, de poder. Eu não quero aderir à sua norma porque eu não quero ser um rule taker, eu não quero implementar a sua norma. Eu quero ser um rule maker, eu quero fazer a minha norma. Então isso é relação de poder no nível sistêmico. Quer dizer, e qual é o argumento que vão usar esses países? Nós nunca fomos potências coloniais, nós nunca os humilhamos, né, porque as potências coloniais humilharam e ainda humilham, né, não é uma coisa do passado. John Kerry, o ano passado, o ano retrasado, em 2013, no parlamento norte-americano, no Congresso, se referiu à América Latina como our backyard. Em 2013, está gravado e está na internet. Né? Ainda somos, né, o quintal dos Estados Unidos, né, na linguagem de 2013, não é de 1963. Certo? Então, é evidente que existe uma política sistêmica de geração de humilhação como fator sistêmico nas relações entre o centro e a periferia. E acho que a cooperação para o desenvolvimento, essa ideia da humilhação, é do Bertrand Badi, um professor de Sciences Po, né, propaganda, dia 25 de março vai ter uma palestra com ele no IESP, certo? Então, de 25 de setembro. Então, eu acho que existe, sim, um desafio a essa norma. Né? O que os países do Sul dizem é: nós não geramos humilhação. E nisso eles têm razão. Porque a história nunca vai tirar do Brasil o fato de o Brasil nunca ter sido uma potência colonial. A província cisplatina não conta, certo? Então, não existe isso de... A Índia não é uma potência colonial. Tem as suas relações de assimetria com a sua vizinhança. Quer dizer, da mesma forma que a África do Sul tem relações de assimetria com a sua vizinhança. Mas não existe um histórico da colonização nos moldes das potências europeias, que dividiram o continente africano, né, no Congresso de Berlim no final do século XIX. Então, acho que essa é uma vantagem comparativa em termos de regime simbólico que a história não vai tirar desses países. Só que isso não é suficiente para a manutenção de legitimidade. Né? A legitimidade se constrói, né, historicamente. E dependendo do nível de contradições, né, gerado por essas tensões público-privadas que a Ana apresentou aqui muito bem no caso do Brasil e Moçambique, né, dependendo do grau, da intensidade dessas contradições, pode-se perder a legitimidade. Eu acho que ela tem razão que nos países ricos em recursos, porque ela pega dois países muito ímpares no continente africano, Timóteo não falou, o meu representante de Guiné-Bissau, no caso de Guiné-Bissau, o perfil da cooperação brasileira é diferenciado. Então, é interessante a gente fazer o contraste também, pensando em tipologias, de países ricos em recursos naturais, em recursos energéticos, e países que têm um grande investimento, uma demanda de investimento em infraestrutura ligada, né, a recursos naturais, energéticos, etc., a países que ainda estão num outro nível de desenvolvimento, onde a atuação do Brasil sempre vai ser autointeressada. Não existe Estado que coopere pelo bem do outro. ONG, e olhe lá, né? ONG ambientalista, ONG de direitos humanos, e olhe lá, porque eu também não acredito em Papai Noel nem no mundo das ONGs. Né? Acho que os humanos podemos cooperar uns com os outros, né? Com base no princípio da generosidade, da solidariedade. Acho que isso pode existir efetivamente no plano da relação humana, e eu espero que isso exista. Né? Eu espero que isso exista, certo? Mas no mundo dos estados, o estado é um bicho sui generis. Né? Enfim, tem uma zona cinzenta, e a zona cinzenta, né, Otto Hintze, né, o sociólogo alemão, né, sociólogo historiador alemão, né, que falava dessa ideia da zona cinzenta do Estado. Para ser Estado tem que ter zona cinzenta, que é uma zona onde não se penetra, onde é a zona dos interesses estratégicos, onde vai ter mais interesse de empresa do que interesse de cidadão.
A gente vem demandando há meses, há anos, inclusive no tempo do embaixador Celso Amorim, a criação de um Conselho Nacional de Política Externa. Celso Amorim, em 2005, quando eu conversei com ele sobre o Conselho Nacional de Política Externa, ele me disse, ainda é muito prematuro. Né? Por que ainda é muito prematuro? Porque existe um gosto pelo insulamento burocrático, né, do Itamaraty em relação à política externa. Quem que quer dividir poder? Né? Quer dizer, por que a diplomacia vai querer criar um Conselho Nacional de Política Externa ou de Política de Cooperação para, pelo menos, né, auscultar, né, ouvir os outros interesses em jogo na agenda de cooperação? Porque o cara da empresa, ele já é ouvido, ele leva o presidente de jatinho, certo? Então, digamos que ele tem um ouvido privilegiado, certo? Ele é ouvido quase que automaticamente. A questão é os outros interesses públicos, né, da sociedade mais amplamente representada serem ouvidos no que diz respeito ao que o Brasil está fazendo, enfim, os riscos em relação à própria projeção internacional de poder e a legitimidade dessa projeção no médio e no longo prazo. Né? Então, acho que a gente pode fazer tipologias. Né? E se você pegar do ponto de vista desinstitucional da cooperação, existem diferenças. Do tipo de engajamento, né, com o continente africano, existem diferenças. Né? Por exemplo, você pega os dois grandes, né, acho que o elefante e o dragão, né, que se fala, né? O elefante indiano e o dragão chinês. A China, quando organiza o seu Fórum de Cooperação com os países africanos, o FOCAC, desde os anos 2000, ela organiza e faz o convite bilateralmente. Ela convida aqueles países e ela não convida quem reconhece Taiwan. Né? A Índia, que é um pouco mais democrática, procede multilateralmente. A Índia faz um convite à União Africana. E é a União Africana que organiza os africanos. A Índia não interfere na organização dos africanos. A China já interfere, já diz, olha, eu quero convidar esse, eu não quero convidar aquele. Certo? Então existem padrões de desenho institucional e procedimental dessa política de cooperação que é bastante diferenciador. Uns que vão criar uma agência de cooperação, o Brasil tem agência desde 87, a Turquia tem agência desde 92, a TICA, a China não tem agência, a Índia criou um departamento dentro do Ministério agora muito recentemente, né, 2 anos atrás, a África do Sul criou uma agência 1 ano, 2 atrás, porque é uma agência que está sendo criada tem alguns anos, né, que é a SADPA, a South African Development Partnership Agency. Então vocês têm desenhos institucionais diferenciados. O México criou sua agência em 2011, a MEXID, né? Então a MEXID, né? Então os desenhos institucionais variam, certo? Tem agência, não tem, tem um corpo de funcionários próprio, profissionalizado ou não tem. Né? O problema, do ponto de vista da política brasileira, né, na minha muito modesta opinião, é que não é o fato de nós sermos um Estado capitalista, enfim, que é outra discussão, né, se dá para construir alguma coisa diferente, né, mas somos um Estado capitalista exportando as nossas contradições. O problema para mim é como a gente não resolve a discussão pública dessas contradições no âmbito interno. Né? Quer dizer, nós não temos um espaço de debate sobre isso. No fórum que o Itamaraty organizou ano passado, os diálogos sobre política externa, né? O diálogo sobre cooperação foi uma piada. Nós éramos 48, 50 pessoas em torno de uma mesa que fazia, sei lá, 5 vezes essa sala, né? Tinham os 20 primeiros que iam falar eram todos diplomatas. Assim, mas eles falaram para debater o quê? Diplomata falando com diplomata. Daí teve uma hora que eles perceberam o desconforto e mudaram a ordem da fala, deixaram os diplomatas para falar no fim. Né? Mas então era quem falando com quem? Né? Então, e quem ouvindo o quê? Né? E uma subrepresentação social muito clara dentro dessa mesa, só da mesa de cooperação. Então não há espaços de diálogo. Né? Não há uma política pública no sentido de uma política declaratória, né? Com accountability, com transparência. Para obter os dados, se você não é amigo do fulano, você não tem os dados. Eu pude fazer a pesquisa sobre a cooperação educacional brasileira porque eu mandei um e-mail para o João Brígido, que é o cara da Cobrad, do projeto lá do IPEA, e disse: João Brígido, pelo amor de Deus, me passe esses dados, que é um relatório para a Unesco, eu não vou nem publicar como artigo. Né? Quer dizer, é para sair num relatório global da Unesco. Ele mandou os dados assim, então tá, pode fazer bom uso. Ele me deu os dados, mas não pode ser assim uma democracia. Né? Por que tem que ter dono de dados? Por que tem que ter dono de processo decisório? Por que a cooperação não é discutida no parlamento? Por pior que ele seja. Mas tem que ter discussão no parlamento.
Por que a gente fica surpreso quando os senadores não aprovam a indicação de um embaixador? Eu achei gravíssimo não ter aprovado por razões meramente politiqueiras o Guilherme Patriota, que é um grande diplomata. A questão não é essa. Mas parece que a gente fica surpreso quando o parlamento atua, né, nessa área. Por quê? Porque é uma área ainda muito, né, embora haja uma pluralização dos atores, embora a gente defenda a perspectiva de política externa enquanto política pública, ainda é uma seara bastante monopolizada ou oligopolizada por alguns, né? Há muitos que têm muito pouco acesso. Macau, lusofonia, né? Conversa aqui, ó. Tem um diálogo aqui. Tem alguém que está fazendo pesquisa sobre isso. A China tem o Fórum de Macau, né, que envolve, além de Brasil, Portugal, 5 países e Timor-Leste. Né? A China não precisa disso, né? Ela usa disso como uma estratégia de legitimação e de soft power, de aproximação dela junto a esses países. Né? Eu não acho que exista competição, né, porque os patamares de... A China é uma potência emergente, mas para mim o patamar de emergência dela é outro. Ela está num processo de transição de grande para superpotência. Né? Nós estamos tentando chegar a ser algo um pouco mais do que poder regional, do que potência regional. Acho que o patamar da emergência é totalmente, da transição, como eu prefiro falar, é totalmente diferenciado. Mas existe sim uma política declaratória por parte do governo chinês na sua agenda de política externa em relação à lusofonia a partir da célula de Macau. Né? Quer dizer, então isso é interessante ver como há uma busca por parte, né? Não existe capitalismo sem capital simbólico. Né? O capital simbólico vem para isso, né? Para adocicar um pouquinho, né? Para a pílula passar mais redondinha, não fazer a gente se afogar demais com o capitalismo. Então a China sabe disso, né? E faz isso muito bem, né? Por meio dessa tentativa de construção do Fórum de Macau. Eu acho que é isso, eu concordo com o Giovanna, a política de educação, de cooperação e educação está muito relacionada com outras esferas porque ela é transversal. Né? Vocês chegaram a fazer alguma pesquisa nesse relatório? Sim. O relatório está público, né? Tá no site do Lab Mundo. Agora, eu acho que é uma estratégia muito clara e antiga do Brasil, né? Que antecede a própria criação da ABC, né? De formação de elites. Né? E acho que isso é algo que é muito promissor sempre. Né? Porque se a gente está formando graduados, né, e pós-graduandos, né, e pós-graduados, isso é elite, né, para países que têm taxa de escolaridade baixíssima. Né? Se isso é elite para nós ainda no Brasil, né, imagina para países, né, com taxas de indicador de desenvolvimento humano ainda muito mais baixo do que o brasileiro. Então é claro que isso é um investimento em formação de elites, que é politicamente promissor, né, porque você cria transversalidade com outras políticas de cooperação, né, como você mencionou. Então, pessoal, oficialmente eu encerro a nossa sessão de hoje. Convido todos para o coffee break e depois para o último evento lá embaixo.